Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a darem entrada e acompanharem suas ações em juizados especiais sem cometerem nenhum erro técnico que possa prejudicar os seus clientes. A gente está aqui, né, eu já estou aqui há anos falando sobre isso, né, como é que você vai ter um bom desempenho na prática em juizados, como é que você vai realmente ter um conhecimento prático que não dê margem a você cometer erros que possam prejudicar seus clientes em juizado especial cível, né? E tem um elemento que é crucial para você ter um bom desempenho na prática em juizados, tá? Alguém arrisca aí dizer qual é o elemento mais importante para você ter um bom desempenho na prática em juizados? É conhecer o CPC, é ter lido toda a coleção de Fred, Didier, é você ser amigo do juiz? Me conta aí, qual é o elemento mais importante para você ter um bom desempenho na prática em juizados? O elemento mais importante para você ter um bom desempenho na prática em juizados é você saber como o juiz pensa. Simplesmente isso. Eu comecei a aprender a prática em juizados do zero também, afinal, todo mundo começa do zero, não é verdade? E eu antes, né, pouco tempo depois de ter formado em Direito, antes de ser formado em Direito, eu já era servidor do Tribunal de Justiça. E pouco tempo depois de formado, eu fui convidado para integrar lá um mutirão de votos na turma recursal. E lá eu iniciei fazendo já os votos, já as decisões para o juiz. Eu entregava para ele. Como eu estava aprendendo, muitas vezes meus votos voltavam, né? O juiz mandava corrigir. Por quê? Porque eu fazia o voto conforme o que eu entendia. E na vida profissional, sobretudo de quem advoga, isso faz muito sentido, né? A gente se apaixona por nossa tese, a gente se apaixona pelo que a gente defende, mas eu, quando estava ali, né, redigindo a decisão no lugar do juiz, eu queria fazer valer o meu entendimento, o que eu entendia. E, pasme, o meu entendimento não valia de nada, né? O que eu queria, o que eu imaginava, o que eu percebia como devido, como justo, como adequado, não tinha pouquíssima importância, não tinha muita importância, porque eu estava ali servindo ao juiz. Eu estava ali escrevendo por ele. Então, depois de um tempo em que eu estava mais maduro na função, eu percebi que se eu pudesse, inclusive, usar expressões que o juiz usava e não as minhas, né, o modo de falar, o estilo de redigir, eu comecei a ter um desempenho melhor. E dali a poucos meses, simplesmente nenhum juiz pedia para eu refazer nada, para eu corrigir nada. Estava sempre certo. Por quê? Eu comecei a entender como o juiz pensa. E na sua rotina, no dia a dia, você vai perceber que, como advogado, é muito importante que você saiba como o juiz pensa. Eu sei que sua tese é muito importante, eu sei que o direito do seu cliente é muito importante, mas se você quer ter êxito no que você pleiteia ao juiz, você precisa saber como pedir de um modo que o seu pedido se encaixe no modelo mental, na forma como o juiz vai raciocinar a sua tese, o seu pedido, a sua petição, tá? Então, eu vejo
muita gente achar que é mais importante dominar o CPC, ter feito uma pós-graduação em processo civil. Isso pouco vai importar para você quando se trata da prática em juizados, tá? Estou dizendo que não serve, estou dizendo que não é bacana você ter um estudo, um aprofundamento, não. Mas estou querendo dizer aqui para você, em letras graúdas, que você entender qual é o posicionamento dominante dos juízes, qual é a forma de pensar deles, né? Qual é o entendimento que prevalece em relação à tese X ou Y, é mais importante do que você ter uma grande bagagem de estudo, de livros, de aprofundamento, de teses, de doutrina, de coisa que às vezes nem sequer é aplicada. São coisas que são muito bonitas de se ver, né, no estudo acadêmico, que seu professor, provavelmente na faculdade, falou muito para você, porque aquilo, né, é o que realiza ele, mas que na prática tem pouca aplicação. Tá? Na faculdade, inclusive, a gente vive um grande dilema, porque poucos são os professores que têm a humildade de falar, olha, esse é o meu entendimento, mas eu sou minoritário, mas eu tenho um entendimento da minoria, meu entendimento não é o que prevalece. Dificilmente você vai encontrar um professor de faculdade, de pós-graduação, que te dá essa visão, esse posicionamento. Ele vai dizer, isso é assim e pronto. E lá, na prática, é que você vai perceber que, opa, meu professor, ele se filiava a um entendimento que é completamente isolado, ou minoritário, ou pouco aplicado, ou é um posicionamento moderno, bonito, né, de vanguarda, mas que ainda não tem amparo, não reflete na jurisprudência, tá? Então, assim, muita gente vai pensar, quando vai para o juizado, que basta ler a Lei 9.099, está pronto também. Também não está. Tá? Você já está... Se você percebeu que você precisa, que é mais importante a Lei 9.099 do que o CPC, você já está um passo adiante. Tá? Você já está melhor do que muitos que vão atuar em juizados. Porque boa parte das pessoas que atuam em juizado acredita que com o CPC é suficiente para você ir, né, militar em juizado. E não é essa a realidade no fim das contas. Quando você vai para a prática, você percebe que a Lei 9.099, né, ela é muito mais importante do que o CPC. Pouca coisa do que você vai ver no CPC vai ter uma aplicação direta, assim, sem nenhuma adaptação no rito dos juizados. Normalmente, tá? Para você aplicar o CPC nos juizados, você precisa de uma série de etapas, de raciocínios, até aquilo ali poder ser efetivamente aplicado nos juizados. A primeira coisa que eu quero dizer para você é muito importante que você perceba o raciocínio do juiz, como é que ele pensa, quais são os posicionamentos dele, tá? Porque isso não quer dizer que você não vai adotar, que você não vai defender suas teses. Mas, normalmente, se você fizer algumas adaptações às suas teses, algumas poucas adaptações ao que você pretende, de modo que seus argumentos se amoldem mais ao que o juiz pensa, você leva a vantagem, percebe? Então, não é questão de ignorar o direito do seu cliente ou ignorar os seus posicionamentos pessoais, mas é que, na prática, às vezes a gente se apaixona pelo direito do cliente, pela tese que a gente desenvolve, mas aquela tese ali não é capaz de te oferecer êxito na demanda no final, porque aquela tese não é acolhida pelo juiz, pela turma recursal, pela jurisprudência dominante, percebe? E às vezes você precisa fazer só pequenos ajustes no que você quer dizer, pequenos ajustes, de modo a ampliar muito a sua chance de êxito, tá? Muito.
Então, nesse sentido aqui, né, é que eu quero te dizer que, na prática, eu vejo muitos advogados reclamando que as decisões do juizado, cada juiz julga de uma forma, cada juiz julga de um jeito, e no fim das contas, na prática, não é exatamente isso. O que acontece na prática é que o advogado, ele não está acostumado ao rito do juizado, ele pretende que no juizado seja praticado o entendimento que a regra que é praticada no processo, no procedimento comum, tá? E quando ele vai para o juizado, ele percebe que aquilo acontece de outra forma, que não é daquele jeito. E aí ele se sente frustrado, acha que o juiz do juizado julga diferente, mas não, aquilo é praxe no juizado, aquilo ali é um entendimento dominante, consolidado já nos juizados, percebe? Então, o que acontece existe uma forma de você entender como pensam a maioria dos juízes nos juizados, no país inteiro. Existe uma forma, existe todo um conteúdo consolidado, né, de como os juízes pensam, de quais são os entendimentos que prevalecem. Existe. E às vezes você só não sabe como buscar, onde buscar, e é isso que a gente vai falar aqui. Existem algumas formas. Na verdade, eu listei aqui três maneiras, 3 ou 4, de você começar a entender e finalmente dominar a forma como os juízes raciocinam o procedimento dos juizados. Tá? A primeira delas, você não vai gostar, mas eu vou falar mesmo assim, é que a primeira delas é você ter trabalhado em muitos processos de juizado. Tá? Não existe nada, né, melhor do que a prática. Nada substitui a prática efetiva, né, de você ter ali militado, laborado em milhares de processos até você dominar a prática, né? Eu, por exemplo, em toda a minha estadia nos juizados como assessor de juiz, eu analisei mais de 7.500 processos. 7.584, segundo meu último levantamento, né? Então, se você alcança essa marca, né, essa quantidade de processos, né, num grande volume, né, é óbvio que você vai dominar a prática. Mas qual é o grande problema disso aí? Primeiro, talvez você não tenha 7.584 processos para analisar. Segundo, isso demora muito tempo, demanda muito tempo. Tá? Esses 7.500 processos que eu analisei, 7.500 petições iniciais, 7.500 contestações, 7.500 sentenças, 7.500 recursos inominados, né? E, por fim, 7.500 acórdãos, né? Que eu mesmo redigi, enfim, porque eu é que estava ali tratando, sem contar os processos em que eu dei pitaco, né? Em que algum estagiário, juiz leigo, ou o próprio juiz me pediu alguma orientação, quis discutir comigo, enfim. Né? Esses 7.500 foram os que eu trabalhei diretamente. Depois que você passa por isso, é inegável que você tem uma experiência prática, né? Mas, repito, isso leva muito tempo, isso, no meu caso, quase 11 anos, né, para você alcançar esse número. E segundo, talvez você não tenha essa quantidade de processos para analisar, mesmo que você queira, né? Essa semana a gente estava discutindo aqui sobre a prática, né, em juizados, e semana passada, na verdade. E quantas pessoas falaram, poxa, eu queria ter tido a chance de ter feito um bom estágio na faculdade para poder desenvolver uma experiência prática e etc. E aí, na verdade, algumas pessoas presentes disseram, olha, eu estagiei na faculdade e ainda assim não tive experiência prática. Por quê? Porque o estágio, você precisa não só encontrar o bom estágio, que seja no órgão público ou no escritório de advocacia, mas você precisa ter ali um mentor, alguém que vai estar disposto a explicar para você. Se você está ali só ocupando espaço no estágio, né, você está ali e as pessoas estão usando você para tirar xerox, para fazer o serviço administrativo e não o serviço técnico jurídico,
pouco adianta também. Pouco adianta também. Mas não se preocupa, não. Essa primeira hipótese aqui é a ideal, né? É a, assim, e quando eu chamo de ideal, é justamente porque é a que praticamente não existe, né? O ideal, né? O utópico, ele não existe. Não é o cenário da maioria das pessoas. Eu tive sorte, né? Eu tive também muito empenho, tá? Eu não caí de paraquedas naquela posição que eu ocupava, tá? Eu primeiro passei no concurso, depois eu mereci, né, o convite, né, que me foi feito para ocupar o cargo, né? Não bastava ter ocupado não bastava ter passado no concurso, eu precisava receber o convite, tá? Personalíssimo, né? A indicação de um juiz para ocupar aquele cargo, e isso foi o que aconteceu comigo. Mas, logicamente, isso não é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, se você não teve a chance, né, de passar num concurso público que nem eu passei, ou de estar no escritório que tem um altíssimo volume de processos para você trabalhar, como é que você vai adquirir essa experiência prática, esse conhecimento da prática? Eu te dou aqui a solução. Você vai assistir muitos julgamentos, vai participar de muitas audiências, vai assistir muitas sessões de julgamento da turma recursal, tá? Você não precisa ser o advogado desses processos para assistir às audiências, entende? Não precisa, né? A audiência é pública, a sessão de julgamento é pública também. Hoje, né, você consegue participar das sessões, assistir à distância, por videoconferência, no conforto do seu escritório, da sua casa, você vai poder assistir os julgamentos da turma recursal, por exemplo, da Bahia. Está no YouTube, tá? No YouTube. Todos os dias tem sessão de julgamento, tá? Então, perceba que é fantástico isso, né? A gente está vivendo um período muito duro, né? Em muitos aspectos. Mas a gente precisa aprender a reconhecer uma oportunidade quando ela aparece. Talvez você more no interior do seu estado e você não tenha a condição de toda semana estar na capital para participar de sessões de julgamento da turma recursal do seu estado. Mas agora você pode, porque as sessões por videoconferência estão acontecendo. E são uma fantástica escola, tá? Eu aprendi muito, né? Como eu era assessor de juiz em turma recursal, toda semana eu estava lá acompanhando a sessão do início ao fim. Tá? Eu chegava lá às 8, saía, não raro, às 8 da noite também. Né? Então, foi assim que eu pude perceber, né? Depois de já ter a minha experiência, eu pude perceber, por exemplo, como é que o advogado deve se portar na sustentação oral. O que é que ele fala que põe uma pulga na orelha do juiz? Quais são os sinais, né, que você espera quando você fala uma coisa e o juiz faz alguma coisa que te desperta, poxa, a sustentação oral, ela atingiu o juiz realmente, ele parou para refletir, ele vai mudar o voto, ou ele pelo menos vai reavaliar aqui a decisão dele. Vai tirar de pauta e vai trazer daqui a 1, 2 semanas para verificar, né? Foi assim que eu aprendi muito, tá? Foi uma segunda etapa, assim, do meu aprendizado que, meu Deus. E eu estava ali, né, sendo remunerado para isso, né? Era o meu trabalho acompanhar, auxiliar o juiz na sessão de julgamento, mas eu aprendia muito. Mas você não tem nenhum impedimento de fazer isso também. De simplesmente separar um dia, um turno, nem precisa ser um dia inteiro, um turno do seu dia para acompanhar as sessões de julgamento do seu estado. Tá? Isso vai trazer para você uma experiência prática inacreditável em pouco tempo. Então, o segundo momento é esse. Mas, logicamente, para você ganhar um grande volume de experiência, mas isso também demanda tempo, né?
Nem sempre você vai ter um turno na sua semana para dedicar a conhecer os entendimentos do judiciário do seu estado, da turma recursal do seu estado, dos juízes de juizado do seu estado, tá? Demanda tempo também. Mas se você não tem condição de trabalhar em muitos processos, se você não tem condição de, ainda que sem trabalhar nos processos, assistir os julgamentos, eu tenho agora uma terceira opção para você, que é a mais rápida, para você finalmente despertar e perceber o que é que leva o entendimento dos juízes. É conhecer os enunciados do FONAGE. Conhecer os enunciados do FONAGE é mais importante, acredite, do que você conhecer o CPC para você atuar nos juizados, tá? Por quê? Se você leu a Lei 9.099, você vai perceber que ela não trata de tudo, né? É uma lei pequena, curta, né? Ela trata de muitas coisas, né? Para uma lei que tem o tamanho que ela tem, é uma lei que consegue realmente ter um grande poder de síntese. Ela trata de muita coisa, mas não trata de tudo. E se você é inexperiente, seu primeiro intuito vai ser correr para o CPC. E você vai errar. Tá? Se você leu a Lei 9.099 e não encontrou a resposta para o que você precisa, e você vai direto querer aplicar o CPC, você errou. Provavelmente você errou. Por quê? O princípio da especialidade, né, ele diz lá o seguinte, né, que a norma especial deve ser aplicada nas questões especiais, né? Prevalece em relação à norma geral. Então, você tem o CPC, que é norma geral, e você tem a Lei 9.099, que é lei especial. Então, no procedimento dos juizados, ela tem prevalência em relação ao CPC. E às vezes, e aí sim você vai poder, se não tem essa indicação na Lei 9.099, você vai poder aplicar o CPC? Vai, em termos. Porque a disposição do CPC precisa ser compatível com o que você vai aplicar no juizado. Não basta você correr para o CPC e querer aplicar de qualquer forma. Às vezes, a regra do CPC não é compatível com o rito. E o que é que te dá um norte? O que é que te diz o que é compatível e o que não é compatível? Os enunciados do FONAGE. É um grande início para você, é um bom norte, um norte assim, poxa, vai te dar uma base sólida na prática em juizados, tá? Muito sólida. Por quê? Hugo, o que são os enunciados do FONAGE? Quem é o FONAGE? O que é isso? Vamos lá. O FONAGE é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. E é um órgão que reúne os juízes que atuam em juizados especiais e em turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais também. Então, nesse caso aí, nesse contexto, o que acontece? Os juízes do país inteiro se reúnem com alguma periodicidade e nessas reuniões eles se dividem em grupos temáticos, tá? E aí eles vão discutir os mais variados temas. E chega um momento em que esses grupos propõem enunciados, que são nada mais do que um entendimento consolidado daqueles juízes ali em relação a alguma questão sobre o procedimento dos juizados. Alguma questão que era polêmica, e aí essa questão tende a ser uniformizada com esse enunciado, mas, sobretudo, é uma questão que não está claramente posta na Lei 9.099. É uma questão que talvez seja de aplicação ou não do Código de Processo Civil ao rito dos juizados, alguma regra, alguma questão específica
tá? E que aí eles se reúnem e decidem, olha, vamos aqui, vai acontecer, não vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado. Tá? Então, nesse contexto, quando você parte para os enunciados do FONAGE antes de buscar a sua resposta no CPC, você já está mais um nível acima da maioria dos advogados que tenta advogar em juizados. Tá? É importante também que você saiba que no seu estado, provavelmente, existem enunciados locais, enunciados que foram expedidos pela turma recursal, pelo colégio recursal do seu estado. Você não pode perder isso de vista. Tá? Por quê? Perceba que os enunciados do FONAGE são aplicados em âmbito nacional, percebe? Mas, em algum momento, os juízes do seu estado, que atuam em juizados, eles também se reuniram para afirmar seus próprios entendimentos. São normalmente entendimentos que não têm qualquer previsão num enunciado do FONAGE. Né? Então, alguma questão mais específica daquela região, daquele estado, eles tratam. Mas pode acontecer também do colégio recursal do seu estado, dos juizados lá do seu estado, eles chegarem à conclusão de que, olha, eu não concordo com esse enunciado do FONAGE. Hugo, isso é possível? É possível. Por quê? Os enunciados do FONAGE, eles não são jurisprudência, eles não são lei, né, não têm força de lei. Então, eles são, na verdade, doutrina. Muita gente se confunde, né? O que são os enunciados? Né? Esses enunciados, como eu te falei, eles são redigidos, propostos e votados nos encontros do FONAGE. Né? E lá, pode ser que seja aprovado, pode ser que não seja aprovado. Se não for aprovado, ele não vira um enunciado, e aí você não chega a tomar conhecimento. Mas ele é aprovado, e isso quer dizer o quê? Que a maioria dos juízes presentes, dos juízes que votaram ali, concorda com aquele enunciado. Mas aquele enunciado ali, ele não é uma súmula, por exemplo, que obrigatoriamente deve decorrer de uma série de julgados naquele sentido. O enunciado ele não precisa, né, ter essa origem. Não. O enunciado simplesmente tem a força de doutrina, tá? É o que prevalece, né, entre os estudiosos, você vai buscar aí, muitos, eles vão dizer isso. Vale como doutrina, vale como uma indicação, mas é uma doutrina qualificada. Por quê? São os juízes que vão decidir o seu processo. Então, não adianta, né, se você tem, por exemplo, uma reunião de doutrinadores, de advogados, etc. e tal, e que firmam entendimentos num sentido, tá? É bacana você conhecer? Mas aquela tese ali pode não ter amparo na jurisprudência, pode não ter amparo no que pensam os juízes. E os enunciados do FONAGE, a grande maioria deles não sofre com esse problema, né? Não padece desse mal. Por quê? São os próprios juízes que decidiram daquele jeito. Eles chegaram àquela conclusão. Percebe? Então, no fim das contas, entenda que os enunciados, eles não têm força de lei, mas são uma doutrina qualificada. Por quê? São os próprios juízes que vão decidir o seu processo, que estão dizendo que, em relação àquele tema, aquilo deve ser decidido desse jeito. O procedimento é aquele. Percebe? Tudo isso é para dizer que, eventualmente, os juízes do seu estado podem decidir que, olha, em relação a esse tema aqui, eu não concordo com o FONAGE. Pode acontecer. Eles podem simplesmente não concordar com o FONAGE. E eles vão se reunir para expedir enunciado local, estadual, que confronta o entendimento do FONAGE. Isso é possível? É raro, mas é possível. Tá? Existe, inclusive. Tá? Mas, e nesse caso, dê preferência ao enunciado do seu estado. Porque perceba que os juízes do seu estado, eles conhecem o enunciado, tá?
eles não ignoram o enunciado, pode ter certeza. Eles conhecem muito bem o enunciado. E eles se deram ao trabalho de redigir um enunciado que vai de encontro ao entendimento do Fonage. Isso é um recado claro deles para você. Claro no sentido de que, olha, nós aqui não vamos aplicar o enunciado, vamos aplicar o nosso enunciado e não o do Fonage. Tá? Isso é importante para você levar para a sua vida prática. Tá? Só que esses enunciados do Fonage, eles são, né, super importantes para você, né? Por quê? Primeiro, rapidamente você pode ler do início ao fim, tá? São 171 enunciados cíveis do Fonage, tá? E a gente aqui trata de juizado especial cível, então são 171, se não me falha a memória, tá? E você vai conseguir ler isso aí em alguns minutos, tá? Sem problema nenhum. Então, é uma forma rápida de você ter alguma intimidade com o que pensam os juízes. É uma forma muito rápida. Se você não tem, né, milhares de processos para analisar, se você não tem 10 anos de experiência, se você não tem condição de parar um turno por semana para acompanhar os julgamentos do seu estado, que isso também demanda tempo, com certeza você tem alguns minutos para consultar os enunciados do Fonage. E isso já vai deixar você num estágio muito mais avançado, muito mais interessante, muito mais de destaque mesmo do que a maioria dos advogados que milita em juizados, tá? Agora, qual é a grande questão aqui? É muito rápido você ler os enunciados do Fonage, mas eles têm um problema. Você vai encontrar eles aí na internet, tá? Os enunciados. Só que eles aparecem numa ordem aleatória, né? Eles não aparecem de um modo organizado, né? Então, imagine que os enunciados, assim como as súmulas, por exemplo, as súmulas ganham o número de acordo com o momento em que elas foram aprovadas, né? Na ordem em que elas foram aprovadas. As súmulas do STJ, do STF, enfim. Né? E os enunciados não são diferentes nesse sentido, né? O enunciado, você está tratando aqui de um tema de audiência, aí daqui a pouco o próximo enunciado fala sobre contestação, aí lá para frente volta para a audiência de novo, e aí depois recurso. Enfim, não tem uma ordem lógica. Então, você vai ler os enunciados numa ordem aleatória, de modo que fica difícil de você absorver, sabe? Não é fácil você absorver. É muito fácil você ler do início ao fim, em poucos minutos você lê. Agora, pensar, raciocinar isso, como é que você faz, como é que você chega naquele... qual é o entendimento consolidado, tudo que o Fonage fala sobre audiência, sobre recurso nominado, sobre preparo, né, para encontrar isso consolidado, né, em um bloco só de respostas, tudo organizado por assunto, por tema, você não encontra. E aí, na hora de ler, como está tudo embaralhado, é mais difícil de absorver, porque se você está aqui, né, lendo cada hora sobre uma coisa, é mais difícil de você absorver. É por isso que meus alunos contam com um livro que eu mesmo preparei, que são os enunciados do Fonage organizados por assunto, tá? Eu dou de presente para eles esse livro, que é justamente eu fiz para mim, para que eu pudesse, né, ter uma forma de consulta mais rápida, né, para atuar em juizados. Eu peguei todos os enunciados, peguei a Lei 9.099 e organizei. Então, se lá nos primeiros artigos da Lei 9.099, né, ela fala de competência, eu peguei todos os enunciados do Fonage sobre competência e consolidei ali, juntei tudo. Então, esse livro ele está todo organizado por assunto, de modo que, quando você lê, você consegue absorver muito melhor.
porque você vai ler tudo sobre competência em razão da matéria, do valor, competência territorial, tudo separadinho, na mesma ordem em que os temas aparecem na Lei 9.099. E assim você resolve tudo de uma vez só. Você vai ler de um lado os enunciados do FONAGE e do outro os artigos da Lei 9.099, tudo sobre o mesmo tema. Percebe? Fica muito mais fácil de você absorver assim. Mas se você não é meu aluno e você quer aprender os enunciados, garanto que vai dar um pouco mais de trabalho, mas você consegue também. Bom, outra forma de você entender como o juiz pensa nos juizados, aí em relação exclusivamente à matéria de direito material, é conhecer os posicionamentos do STJ, tá? Os posicionamentos do STJ. Hugo, os posicionamentos do Tribunal de Justiça do meu estado não são interessantes? São, mas não tanto, tá? Não tanto. Vamos lá. Outra forma é seguir, né, sobre direito material, vai ver o que é que o STJ pensa a respeito daquele tema. Por quê? Mais do que o Tribunal de Justiça do seu estado? Sim, mas por quê? Porque não há um recurso direto da turma recursal para o juizado, para o Tribunal de Justiça do seu estado. Tá? Não existe nesse sentido. Então, recurso não. Pode até, eventualmente, um mandado de segurança, mas recurso não tem. De modo que o posicionamento do STJ tem muito mais força, né, no que diz respeito a direito material. Tá? Eu faria essa pesquisa se você... se eu tivesse qualquer dúvida sobre a aplicação do direito material no juizado, eu iria para o STJ, tá? Normalmente, e isso é o que o juiz faz normalmente também, tá? Pode ter certeza. Por quê? Porque o juiz busca hoje... o juiz não gosta não, viu, gente, de decidir diferente. Tem juiz que decide diferente? Tem. Tem juiz que pensa de uma forma diferente da maioria? Tem. Às vezes, ele inclusive se curva, tá? Se na turma dele ele tem um posicionamento isolado, ele até ressalva lá, olha, eu ressalvo o meu posicionamento pessoal, mas como sei que serei voto vencido, eu me curvo aqui ao entendimento da turma e já profiro meu voto de acordo, né? Acontece muito isso também. Então, o juiz hoje, né, por conta de tanta reclamação, né, meu Deus, o juiz julga diferente, julga assim, julga assado, a maioria dos juízes prefere ir buscar logo o que é que o STJ está decidindo, porque sabe que no país inteiro a decisão vai ser uniforme. Mas, eventualmente, pode acontecer de ele ter um posicionamento isolado, tá? Pode acontecer. Isso é muito mais raro de acontecer na turma recursal. No juizado, aí cada juiz pode entender de um jeito. Mas uma vez que você acessa a turma recursal através do recurso nominado, muito provavelmente o entendimento vai tender a ser mais uniforme, tá? Tende a ser. Então, é importante que você conheça também o rito. Como é que eu vou chegar na turma recursal para ter uma decisão mais uniforme, tá? Então, assim, conhecer os enunciados do FONAGE, os posicionamentos do STJ, são dão um grande norte para você começar, tá? Lógico que não é tudo, né? Lógico que não é tudo. Para vocês terem uma ideia, todas as aulas do meu curso, eu trato de erros que normalmente os advogados cometem, porque aquilo é um erro e o que é que o juiz pensa. Então, sobre cada ponto, né, sobre audiência, sobre execução, poxa, eu devo fazer assim ou assado na execução? E faz assim ou assado? Na assado não, por quê? Porque o juiz, nesse sentido aqui, ele não vai acolher o seu pedido. Sobre ação de indenização por dano moral, o que é que você precisa provar? Por quê? Né? Quais são os detalhes? Né? Ponto por ponto, eu trato disso.
Mas, né, se você já tem acesso aos enunciados do FONAGE, aos posicionamentos do STJ, né, você já começa a poder atuar em juizados com mais segurança do que a maioria, tá? Lógico, gente, lógico que não existe uma solução mágica, né? Isso vai demandar alguma experiência. Tanto que, né, eu reuni tudo isso em aulas bem extensas lá, extensas não, completas, né, sobre esses temas. Bom, amigos, então eu acho que o que a gente tinha para tratar hoje foi cumprido, né? Perceba que conhecer os entendimentos, saber como pensa o juiz é fundamental para o seu sucesso nos juizados, tá? Para que você seja um advogado realmente de destaque em juizados, para que você possa atuar com segurança, sabendo exatamente o que está fazendo, tá? E você tem essas etapas aí. O ideal é que você tenha uma experiência realmente em processos, e aí, como a gente falou aqui, você tem algumas hipóteses, né? Das mais complicadas às mais fáceis, né, de você alcançar realmente esse conhecimento prático, né, que resultam aí em um treinamento direcionado para a prática em juizados também, se você preferir.